vamos estudar o nosso tema de hoje, cartas vivas para a igreja. Na aula passada, nós tivemos uma grande estrutura sobre o que é uma carta, finalidade da sua carta. Entendemos que o apóstolo Paulo está em 2 Coríntios defendendo o seu apostolado. Entendemos que Paulo está defendendo o seu apostolado. Entendemos também que a igreja estava querendo dar mais ênfase ou valorizando estes falsos ensinadores, porque eles apresentavam uma carta escrita com tinta e papel, e Paulo vai demonstrar que o valor está equivocado, que o valor da tinta e do papel não é de uma carta viva, porque a carta no papel e na tinta é uma carta morta. E Paulo está dizendo que a ênfase maior da igreja é entender de sermos cartas vivas, escrita, como disse Paulo, escrita no nosso coração e conhecida e lida por todos os homens. Então nós vamos estudar hoje. Entendemos também na aula passada que a carta, ela dava legitimidade daquilo que o homem falava, daquilo que o pregador falava. Então tudo isso aí nós aprendemos na aula passada. Então Paulo descreve tudo isso e aprendemos diversas situações que Paulo descreve sobre este tema de sermos uma carta viva. E agora nós entraremos também neste tema, mas como demonstração de que Paulo está defendendo o seu apostolado e nos demonstrando que como igreja nós também somos cartas vivas. Como igreja nós também somos cartas vivas. Eu quero ler com vocês o tema da nossa introdução, do nosso seminário, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número. Eu quero ler o capítulo 2, do versículos 14 ao 17, e depois nós vamos ler o capítulo 3, para nós darmos base ao nosso tema desta noite, que é sermos uma carta viva na nossa igreja, ou na igreja, ou com a igreja, ou eu como igreja, sendo uma carta viva. Porque uma carta viva, irmãos, nós vamos entender nesta noite que em todos os âmbitos que ele se encontra, ele vai testificar que ele é uma carta viva. Em todos os âmbitos que ele está, ele vai demonstrar que ele é uma carta viva. É isso que Paulo vai demonstrar isso. Nós vamos aprender na noite de hoje. Somos gratos a Deus, por essa oportunidade, pelo convite do William, da igreja, e vamos aí na nossa segunda noite, Segunda noite. Entendemos que a noite da semana passada, segunda-feira, foi uma noite abençoada. Aprendemos, e no decorrer destas segundas-feiras nós iremos aprender mais e mais. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14. Amém? Os irmãos que querem acompanhar conosco, os irmãos vão colocar no telão, que vai facilitar aí
para os nossos queridos irmãos. Todos os textos que nós lermos aqui, nós queremos pedir ajuda ao irmão lá, que nos auxilie nesse momento aí, para que a nossa forma de explanação fique também memorizada através da visualização. Isso será de uma maior compreensão de todos nós. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a seguir, diz assim: mas graças a Deus, ou graças a Deus, que em Cristo sempre nos lleva em triunfo, e que por meio de nosotros manifesta em todo lugar a fragancia de su conhecimento. 15. Porque fragrante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues somos como muchos que comercian o que hacen comercio con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Capítulo 2, capítulo 3 de 2 Coríntios. E aí Paulo vai transmitir a ponte. Há uma ponte da sua defesa. Essa ponte vai dos versículos 14, essa transação que Paulo vai defender o seu apostolado, sua mensagem, dizendo sobre cartas vivas. Ele vai transmitir essa ponte, que vai do capítulo 2, versículo 14 ao capítulo 3. Então, vamos ultrapassar a ponte. Passamos a ponte do capítulo 2, versículo 14, para a ponte do capítulo 3, versículos primeiros a seguir. Capítulo 3. Comenzamos outra vez a recomendar-nos a nosotros mismos. ¿Acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o da parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo retratada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Amém? Estou treinando meu espanhol, irmãos. Estou treinando. Cada dia eu vou treinar ele um pouquinho. Vamos devagar, por etapas, né? Meus irmãos, então, como nós entendemos, Paulo vai começar a sua defesa, como aprendemos na aula passada, a partir do versículo 14, porque Paulo, ele está com uma ansiedade em ir a Troade e de se encontrar com Tito, porque disse ele que tinha aberto uma porta, e essa porta foi o próprio Deus que o abriu. E ele diz a partir do versículo 12: quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive repouso em meu espírito, por não ter encontrado meu irmão Tito. E despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Havia-se aberto uma porta para Paulo pregar na Europa, e o seu coração estava meio oprimido por não ter visto a Tito, seu companheiro de batalha, companheiro em Cristo. E aí esse deprimento de Paulo passa de um momento de deprime, vamos dizer assim, de momento que ele vai transmitir isso e mudar a sua mensagem. Ele vai dizer: estava deprimido porque não vi Tito, mas não posso perder o foco em ver essa carta aos irmãos que estão lendo lá em Corinto. Ele diz: pero, versículo 14,
Tito, mas graças a Deus, porque diante de todas as circunstâncias, Deus nos leva em triunfo. Deus nos leva em triunfo, Paulo diz. E olha que coisa interessante, porque Paulo vai dizer a palavra triunfo, e alguns comentaristas vão enfatizar que esta palavra triunfo, que Paulo vai refletir no versículo 14, é uma exposição ou uma demonstração de que quando o general vinha da batalha, e ele chegava diante de Roma como um general vencedor, esse general vencedor, ele era recebido com triunfo, ele era recebido com glória. Esperavam este general nas portas da cidade de Roma, porque ele era um representante de Roma diante das guerras, e ele trouxe um triunfo para Roma. Paulo está demonstrando isso através de um general. Paulo diz: mas graças a Deus que em Cristo temos um triunfo. Em Cristo nós temos um triunfo. Que triunfo é este? O triunfo da batalha. E aí Paulo vai enfatizar dizendo: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, entre os quais se salvam e entre os que se perdem, para uns perfume de morte, para outros perfume de vida. O que acontecia nesta cerimônia comunal? Acontecia o seguinte: quando o general chegava em Roma, os primeiros prisioneiros que o general trazia eram prisioneiros que na sua carruagem eles tinham flores e eles tinham glória. Esses prisioneiros eram prisioneiros que concernente retornariam à sua terra. Eles seriam libertos de Roma. Não seriam prisioneiros que iriam morrer. Não seriam prisioneiros que ficariam cativos por Roma. E sim prisioneiros que retornariam de volta à sua pátria. Agora, a partir do carro do general, todos os demais carros, ou todas as demais carruagens que traziam os outros prisioneiros, traziam prisioneiros que Roma iria sacrificar, que entendia que estes prisioneiros poderiam futuramente trazer prejuízos para Roma. O que é que o apóstolo Paulo está querendo dizer, irmão Ronaldo? O apóstolo Paulo está querendo dizer que em Cristo, o nosso general, que veio a esta terra peregrinar, que com a sua morte nos levou em triunfo, e nós éramos os prisioneiros que agora ouvimos a mensagem da cruz e exalamos, como disse o apóstolo Paulo, este primeiro perfume, ou o perfume da primeira carruagem, daqueles prisioneiros que foram libertos para a vida, que foram salvos para a vida. Estes exalam como general vencedor o perfume ou a fragrância de vida. Mas aqueles que rejeitaram as palavras do general Cristo Jesus, eles não exalam o perfume ou a fragrância de vida, mas exalam o perfume de morte para a morte. É isso que Paulo está querendo enfatizar, então. O triunfo que Paulo está dizendo, só Cristo pode nos conceder. Só Cristo pode conceder à igreja. É em Cristo que a igreja consegue triunfar. Amém, meus irmãos? Então Paulo está defendendo o seu apostolado, e ele está dizendo, então, para uns perfume de morte, versículo 16, para outros perfume de vida.
E para estas coisas, quem está capacitado? Uma pergunta. Versículo 17. Pois não somos como a maioria que trafica, segundo a minha tradução, com a palavra de Deus, ou que comercializam a palavra de Deus. Pois não somos como alguns. Paulo está defendendo a sua mensagem, o seu apostolado. Ele está dizendo que a mensagem dele era verdadeira, ele não era como aqueles falsos ensinadores, como nós aprendemos na aula passada, que estavam comercializando a palavra de Deus. A palavra comércio que Paulo vai dizer aqui é uma palavra no grego que significa capelau. Esta palavra capelau no grego significa mercador, aquele que faz negócio, aquele que utiliza da palavra de Deus para ter lucros. Por que é que Paulo utiliza esta palavra? Porque esta palavra era utilizada por aqueles comerciantes dos dias de Paulo que não vendiam o vinho puro. Sabe o que eles faziam para ter o maior lucro? Eles colocavam mais água. Eles colocavam mais água naquele vinho, e aquele vinho agora não era um vinho puro, mas era um vinho com água. O que é que Paulo está dizendo aqui? Estes comerciantes da fé, da palavra de Deus, estes capelaus da palavra de Deus, eles não estão ensinando genuinamente e verdadeiramente a palavra de Deus. Eles estão misturando o genuíno evangelho, eles estão mesclando, e como nós aprendemos na aula passada, esta mescla era de filosofias gregas, era de paganismos, de liturgias judaicas, e Paulo diz: esta mescla não é de um evangelho verdadeiro. O evangelho não tem mescla, o evangelho não tem mistura, o evangelho é o vinho puro, o melhor vinho, aquele que não tem mistura com água. Então é isso que Paulo está defendendo então, e ele diz: se não com sinceridade, como da parte de Deus diante de vocês em Cristo. Nós falamos, capítulo 3, e aí Paulo vai dizer isso: começamos outra vez a nos recomendar a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês são a nossa carta, disse Paulo, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Olha que coisa profunda que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Será que nós precisamos de carta? Será que nós mesmos não somos esta carta lida por todos os homens? Paulo está dizendo: será que a vida de vocês não está sendo esta carta que o mundo vai ler, ou que a igreja que vocês estão uns aos outros não podem ler? Por quê? Porque ele diz: vocês nessa carta estão, essa carta que vocês estão dizendo que é uma necessidade de ter, não foi escrita no coração de vocês? Paulo está dizendo que a profundidade desta carta não é de alguém que está morto, mas de alguém que está vivo. Ele diz: a carta que nós representamos é uma carta escrita nos nossos corações. Não é uma carta escrita com tinta e papel, mas uma carta escrita nos corações. Qual o paradoxo que Paulo vai fazer de coração e de pedras
de tábuas de pedras. No versículo 2, versículo 3, Paulo faz este paradoxo. No capítulo 2, versículo 2, ele diz que a mensagem, ela foi escrita onde? No nosso coração. E há lugar mais convincente do que alguém escrever alguma coisa no nosso coração? Paulo está dizendo, não há lugar mais convincente do que ter algo escrito na sua própria vida. Não há mensagem mais convincente do que ter uma mensagem escrita no seu próprio coração. Alguns comentaristas vão dizer neste versículo que Paulo está chamando estes irmãos a viver o quinto evangelho. Paulo vai dizer que estes irmãos precisariam viver o quinto evangelho, ou seja, a vida deles era mais convincente do que cartas escritas em papel e tinta. A vida destes irmãos, ou a mensagem escrita no coração deles, convenceria muito mais o mundo e a comunidade da fé do que cartas escritas em papel. Paulo está dizendo, é a vida de vocês. Não tem outra coisa mais convincente do que a nossa própria vida. Há algo mais convincente da mensagem, daquilo que você recebeu, do que aquilo que está dentro de você, ou seja, a sua própria experiência do que Cristo fez na sua vida? Não há mensagem mais convincente. Eu li hoje pela tarde uma história de um irmão novo convertido e neófito na fé, e um homem intelectual chegou e pergunta para ele, mas tu acredita nos milagres de Jesus? Que Jesus transformou água em vinho, que fez pessoas ressuscitarem? Como é que tu pode me explicar isso? E esse irmão, novo convertido, William, disse, olha, eu não tenho como te explicar isso. Eu não saberia te explicar. Mas, de uma coisa eu sei, que na minha casa, ele transformou a cachaça em uma água. Ele transformou o meu lar de trevas em um lar de luz. Ele transformou a minha vida, que era uma vida perdida, em uma vida em que eu posso ser grato e digno por todos os dias pelo que Ele fez na minha vida. Sabe o que é isso, irmãos? Mensagem escrita no coração. Ela não há mais convincente do que uma mensagem escrita no nosso próprio coração. Não há mensagem mais convincente do que isso. A mensagem escrita no coração, ela é convincente, porque ela demonstra o que Cristo fez literalmente nas nossas vidas. A mensagem escrita no coração é mais profunda. O paradoxo que Paulo faz, do versículo 2 ao versículo 3, ele diz, da parte dele, ele diz, sendo manifesto que sois carta de Cristo, estendida por nós, escrita não com tinta, mas com o próprio Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que as leis, o Antigo Testamento, os 10 mandamentos, a mensagem de Deus para o homem, foram escritas em tábuas de pedra, que ficaram, que se apagaram, mas, diante de uma mensagem que o próprio Cristo escreveu nas nossas vidas, não há algo mais profundo do que isso. Paulo está demonstrando a profundidade
do que é ser uma carta escrita como vida dentro do coração. E é isso que ele está demonstrando aos irmãos. Por que é que ele está demonstrando isso aos irmãos? Porque essa igreja era uma igreja com o próprio testemunho vivo do que Cristo havia efetuado naquela congregação. Com certeza, irmãos, nós entendemos que Corinto era uma igreja problemática, né, gente? Corinto era uma igreja muito problemática. Tinha seus diversos problemas, mas foi uma comunidade salva por Cristo também. E olha que coisa interessante. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Olha o que Paulo vai dizer desses irmãos sobre o reino de Deus. Ou não sabeis que os injustos não heredarão o reino de Deus? Não os deixem enganar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, olha o que Paulo diz, y esto eres algunos, ¿cómo es? Erais algunos de vosotros. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos, que esta igreja tinha estes problemas que Paulo estava dizendo, eles ficarão de fora. Os que cometem todas estas, e aí Paulo cita uma lista de coisas, daqueles que ficarão de fora do reino de Deus, e diante dessa lista de coisas, Paulo vai dizer, vocês estavam nelas, vocês praticavam estas coisas, mas vocês tiveram uma vida lavada, vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Então hoje a igreja, ela é uma carta viva, porque Cristo santificou ela, porque Cristo lavou ela, porque Cristo, aleluia, comprou ela e justificou, aleluia, no seu próprio nome e no seu Espírito. Glória. Olha que coisa linda, irmãos. Então nós estávamos incluídos neste emblema de situações de lista que Paulo vai citar para esta igreja. Mas como igreja lavada, remida e santificada, agora vocês são cartas vivas. E para viver numa comunidade como cartas vivas, é muito importante, porque nosso irmão que virá a próxima semana vai falar mais sobre ser uma carta viva diante do mundo. Minha parte hoje é como ser uma carta viva dentro da comunidade. Diante de todas essas circunstâncias que Paulo vai dizer que Cristo fez por nós, diante de toda essa lista de que nós estávamos incluídos antes e fomos resgatados para sermos cartas vivas, escrita com uma mensagem no nosso coração, que é lida por todos os homens, e nós poderíamos dizer que esse é o altar, né, em que nós pregamos o Evangelho de verdade, sendo uma carta viva diante dos homens, mas deixa para a próxima semana. Paulo vai enfatizar dentro da comunidade, ou em comunidade, que nós devemos ser também uma carta viva, vivermos como igreja. E como igreja, irmãos, como igreja, Paulo vai citar diversas vezes
família, como a Assembleia dos Santos, como casa de Deus. Mas aqui Paulo vai enfatizar esta comunidade, vai comparar a igreja de Cristo. Está na primeira carta dele, no capítulo 12, a partir do versículo 12, Paulo vai comparar e vai dizer que esta igreja, ela é o corpo de Cristo. Ele vai falar que a igreja é o corpo. E aí Paulo vai demonstrar a unidade da igreja. Capítulo de número 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. Vou ler em português, irmãos. Já foi meu espanhol. A partir do versículo 12, Paulo vai dizer assim, sobre a unidade da igreja: sermos uma carta viva. E para mantermos e sermos uma carta viva como unidade da igreja, Paulo compara este momento nosso como um corpo. Acho que a melhor demonstração de Paulo é isso. Capítulo 12, versículo de número 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Porque só um Espírito, porque por um só Espírito fomos todos batizados para formar um só corpo, sendo judeus ou gregos, sejam escravos ou livres, e a todos nós foi dado a beber do mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí Paulo segue descrevendo sobre o corpo. A unidade no corpo. Eu preciso entender que eu sou uma carta viva dentro da minha comunidade local. E o que é que Paulo está dizendo isto para mim e para você? Paulo diz que nós não vemos por aí, andando pelas ruas, uma perna sozinho. Você pode ver um corpo sem uma perna, mas uma perna sem o resto do corpo você não vê por aí. Sabe por quê? Porque existem dois fatores que complementam o corpo. Eu posso estar distante a minha mão do meu pé. Eu posso ter as minhas diversidades de pensamento entre uns e outros. Podemos ter isso, mas existem dois fatores que complementam de nós estarmos ligados. O primeiro fator, de a minha mão estar longe do meu pé, mas estar ligado, é o sangue. O sangue é um fator que vai demonstrar que mesmo a minha mão estando longe do meu pé, eles estão conectados. Podemos ter divergências de pensamentos, longe a mão do pé, mas o sangue de Jesus Cristo nos conecta. Por isso nós somos uma igreja viva, uma igreja que demonstra diante da comunidade que ela é uma carta viva, ela é conectada pelo sangue. Este é um fator que demonstra a importância de nós sermos unificados uns com os outros, não estarmos distantes uns dos outros. A igreja é unificada pelo sangue, é o sangue que traz a unidade da igreja, é o sangue que faz eu entender que eu tenho divergências com alguém dentro da comunidade, mas o sangue faz eu amar ele, o sangue faz eu perdoar ele, o sangue faz eu demonstrar que ele está conectado comigo
em um só corpo, e este corpo é o corpo da igreja, e o cabeça é Cristo. Então nós estamos conectados pelo sangue. O sangue faz nós nos conectarmos, ainda que com divergências. O sangue faz nós estarmos ligados uns com os outros. Existiu por aí, está muito forte no Brasil, né? Agora na pandemia ficou mais forte ainda, os chamados desigrejados. O que é os desigrejados, irmão Manuel? Os desigrejados são pessoas que aderiram estar na sua casa e não congregar-se, não estar em comunhão com os outros irmãos, não estar em unidade com a comunidade da fé. Os desigrejados, eles acreditam que não precisam ser institucionalizados ou estar inseridos no corpo. Eles acreditam que podem estar dentro de casa sozinho e servindo ao Senhor. Mas, graças a Deus que aqui não tem isso. Aqui nós entendemos que somos uma igreja viva. Uma carta para a igreja. Somos uma igreja com carta. E dentro da comunidade, nós entendemos que precisamos estar ligados uns com os outros. Como membro de um só corpo estamos ligados. Porque acontece o seguinte: você imagina uma orelha longe do meu corpo, imagina lá ela um dia, 2 dias, ela vai secando. Por quê? Porque o sangue dá vida ao membro do corpo. Então, longe do corpo, este membro seca e morre, não vive. Mas ligado no corpo, conectado pelo sangue, este membro vive, este membro, aleluia, coopera, este membro, ele faz a sua função dentro do corpo, dentro da comunidade, dentro da igreja. Ele entende aonde ele está, ele sabe aonde ele está inserido, que ele precisa manter a sua funcionalidade para estar vivo. E é o sangue que nos mantém funcionando, vivos e trazendo benefícios para o corpo. Amém? Esse é o primeiro fator que eu preciso entender. O segundo fator é o Espírito. É o Espírito. Olha que coisa interessante. É pelo Espírito que nós compreendemos. Sem o Espírito não conseguimos achar. O Espírito é o que nos faz estarmos não somente conectados com os membros uns dos outros, mas o Espírito faz nós acharmos os órgãos e os membros. E este Espírito, em certo sentido, o Espírito está em todos os membros. É o Espírito que faz eu entender a localização dos meus membros. É o Espírito que faz eu entender a localização de onde está o meu estômago, o meu fígado, o meu pâncreas e todos os meus aparelhos, ou todos os meus órgãos, ou todos os meus membros. É o Espírito que faz nós entendermos aonde nós estamos. É o Espírito de Deus que faz nós entendermos que somos ligados pelo sangue em um só corpo. É o Espírito de Deus. Então, 2 fatores, Paulo está dizendo, nos mantém ligados como comunidade. Primeiro fator, o sangue. Segundo fator, o Espírito. Meus irmãos, o que Paulo está querendo enfatizar e o que nós queremos transmitir nesta noite é: diante de todas as circunstâncias, nós como igreja local, nós como cartas vivas, temos a convicção de que a mensagem do Evangelho entrou dentro de nós, ou está em nós, e aonde nós estamos, nós produzimos,
Nós somos lidos porque demonstramos que a nossa vida é uma carta viva aonde nós estamos. Seja em nós ou para nós mesmos, seja na igreja, seja no mundo, na família e em todos os âmbitos que nós veremos mais adiante. Nós somos cartas vivas, lidas e escritas, ou escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Os homens estão vendo a nossa carta. Os homens não leem a Bíblia. O mundo, os demais, não leem. Eles estão lendo, sabe o quê? A nossa vida. Por isso Paulo diz: vocês são cartas vivas, com uma profunda conexão com o Antigo Testamento. Ele vai dizer: não escrita em pedras, mas na convicção de que isso foi efetuado na vida de vocês, na transformação de vocês, no que vocês eram antes do Evangelho chegar em Corinto e o que vocês são agora com o Evangelho que eu estive com vocês pregando. A própria vida de vocês é uma demonstração de que vocês são cartas vivas em Corinto. Neste âmbito, então, vocês não podem ser, de certa forma, Paulo está exortando os irmãos, influenciados por Corinto. Vocês precisam influenciar os coríntios. Amém, meus irmãos? Olha que coisa interessante e profunda que Paulo está dizendo aos coríntios. Que isso fica de reflexão para nós, como igreja, como homens, como cristãos, como servos de Deus. Que sejamos cartas vivas em todos os âmbitos da nossa vida, mas demonstrando fruto também dentro da nossa igreja, na comunidade local, na igreja, e como igreja nós somos cartas vivas. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Eu encerro a nossa aula de hoje. Perguntar aos irmãos se há alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição, alguma colocação. Que o Espírito de Deus possa nos ajudar a cada dia, né? Que o Espírito Santo possa nos ajudar dia após dia a sermos cartas vivas, com a mensagem que foi escrita em nossos corações, mas é conhecida e lida por todos os homens. Que convicção que temos! Que maior convicção poderíamos ter daquilo que o próprio Cristo fez em nós? Não há convicção maior de que o milagre da nossa vida, ou do milagre daquilo que Ele operou nas nossas vidas, é como demonstração de como devemos ser cartas vivas aqui diante da igreja, diante dos irmãos, diante da liderança, para expressarmos o fruto de que somos cartas vivas de Deus. Amém, meus irmãos?